Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje temos um convidado muito especial, é o nosso episódio número 20. Nós não imaginávamos que chegaríamos tão longe, né? O início do projeto ele foi cheio de incertezas, a gente começou do jeito que dava e essa marca é muito importante pra gente, episódio 20. E com esse episódio 20 a gente trouxe um convidado muito especial, assim como a gente também trouxe no episódio 10. A cada vez que a gente bate essa marca de 10 episódios, a gente vai trazer aqui um convidado muito especial. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu tenho 2 recados, tá? O primeiro recado é você que tá aí do outro lado e quer indicar um profissional pra gente conversar aqui, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Eu vou pedir pra você entrar no Instagram MKTD Pacheco e no Instagram Bússola Profissional, vou deixar tudo aqui embaixo, tá? Assim você vai conseguir indicar o profissional pra gente e a gente vai viabilizar se vai conseguir trocar essa ideia com ele, se vai ser bom pra ele, se vai ser bom pra gente. O nosso planejamento de 2025 é de conversar com profissionais de todo o Brasil. Então não importa se ele é do Rio de Janeiro, se ele é de São Paulo, se ele é de Florianópolis, a gente realmente quer conversar e chegar em lugares que ainda não chegamos, tá? Segundo recado, você que é profissional, você que é empresário e está querendo começar no mundo digital, está querendo começar no marketing digital, ainda não sabe como, ou então já começou, ainda não está tendo resultado, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram, MKTD Pacheco. Lá eu vou conseguir te dar uma orientação para que a gente consiga alinhar uma forma de você começar da maneira certa, beleza? Dados os 2 recados, vamos para o nosso convidado, que eu fui me preparar para esse podcast e eu me deparei com mais de 70 páginas no currículo Lattes, então eu não vou nem me atrever a falar de todas as atribuições dele, de todas as formações dele, de tudo que ele já realizou. Ao longo do nosso papo você vai descobrir, mas eu tenho muito prazer em apresentar hoje o meu amigo, meu professor, Silvio Teles. Tudo bem, Silvio? Ô, Manuel. Queria poder apertar tua mão, mas essa mesa tá muito grande. Antes a mesa era um pouco menor. Silvio, eu vou pedir para você se apresentar para a nossa audiência, se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória, falar um pouquinho de como é que foi a tua carreira até aqui. Bom, Manuel, primeiro agradecer o convite, né? Foi difícil a gente se encontrar, né? Demorou. Várias vezes a gente agendou e não conseguiu, mas eu achei muito importante o seu convite, porque é uma forma de difundir como a gente vê o mundo, como a gente pode ajudar as pessoas a partir daquela vivência que você teve, de elucidar formas e caminhos para que essa pessoa consiga atingir os seus objetivos, né? Eu sou profissional de educação física, sou professor de educação física, melhor dizendo. Eu gosto muito mais desse termo professor. As pessoas falam muito profissional de educação física, não está errado, mas eu sou professor em qualquer lugar, né? Então, a minha formação é em educação física. Atualmente eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sou técnico de polo aquático do Fluminense. Técnico de polo aquático do Fluminense já se vão aí quase 30 anos atuando nesse esporte que para mim é muito importante, que é o polo aquático, né? Além disso, eu também trabalho em diversas outras frentes, também em projetos sociais, como por exemplo o Rio Aquático, que é um projeto que atende crianças em vulnerabilidade social, ensinando natação e polo aquático. E, apesar de tudo isso que eu faço, eu ainda busco mais coisas para fazer. Se você acha que o Július, aquele do Todo Mundo Odeia o Chris, que tem 2 empregos, esse cara aqui do outro lado, ele deve ter uns 5 ou 6. Na verdade, é porque, e é uma das coisas que eu acho importante comentar, é o amor pelo que você faz, né? Claro. Quando você gosta do que você faz, você acaba desenvolvendo mais e mais coisas sem você perceber. Daqui a pouco você está embolado num monte de projetos. De opção de projetos e todos eles me dão prazer de alguma forma, né? Então, na UERJ eu oriento em nível de mestrado e doutorado, além da graduação, e a mesma coisa na UFRJ, em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, assim, eu venho trabalhando na educação física desde 1997. Foi quando eu me formei. Ano do meu nascimento. É isso. Né? Quando você estava nascendo, eu estava me formando. Olha que coisa. Né? Mas, Silvio, um dos principais motivos para te trazer aqui, obviamente, toda a tua bagagem, todo teu conhecimento, toda a tua trajetória, é principalmente a gente
desmistificar uma coisa na educação física que eu vejo com muita frequência. E desde a época que eu estava na escola e estava pensando em fazer faculdade, eu sempre via uma impressão muito negativa da educação física, do profissional da educação física, em questão salarial, em questão de... você vai fazer educação física, mas você não vai ter dinheiro. Você vai fazer educação física, mas você pode até ser feliz, mas você vai levar uma vida de dificuldade. Eu lembro, inclusive, que eu tinha um técnico, na época que eu jogava no Botafogo, assim, com uns 15, 16 anos, e aí eu perguntei pra ele, professor, como é que é ser professor de educação física? Aí ele virou e falou assim pra mim, pensa rápido, você tem que escolher, você quer ser feliz ou você quer ter dinheiro? Porque os dois na educação física não dá. Então, um dos motivos da gente te trazer aqui é justamente pra você falar um pouco disso pra gente. Dá pra ganhar dinheiro na educação física? Então, Manuel, claro que dá. Claro que dá. A educação física, como qualquer profissão, ela deve ter a preocupação daquele que escolhe essa profissão, né, de se dedicar integralmente e de corpo e alma àquilo que faz. A educação física ela tem uma gama muito grande de possibilidades de intervenção, né? Ela se divide em cursos de bacharel e o curso de licenciatura. O curso de bacharel é aquele que o indivíduo vai trabalhar em qualquer lugar, menos a escola. E o de licenciatura é aquele que ele só pode trabalhar no ambiente escolar. O ideal é que você consiga conjugar as duas coisas, mas o campo da educação física ele é um campo que te permite trabalhar em clubes, trabalhar em spas, trabalhar em navios, trabalhar em academias, trabalhar como personal, trabalhar em condomínios. E na escola você pode trabalhar desde a educação básica até o ensino médio. Então, você conseguindo conciliar as duas coisas, você vai ter um salário que te permita viver tranquilamente, desde que você continue estudando e se tornando um profissional atento às mudanças de mercado, né, e trazendo essas mudanças de mercado para aqueles indivíduos que recebem as suas informações. Então, você vai trabalhar na academia, você tem que estar atento quais são os métodos que estão sendo mais utilizados. Você está na escola, o que está sendo trazido de novo, quais as discussões que o professor pode trazer para a turma. E você tem a possibilidade de trabalhar como personal, você vai trabalhar na academia, você vai ter 7, 8, 9, 10 alunos ao longo do dia. Então, esse mito de que a educação física não dá dinheiro, ele é pautado naquela ideia de que o indivíduo vai trabalhar só na academia, vai ter uma hora-aula muito baixa, de fato a hora-aula é muito baixa, mas você consegue conciliar juntando diversos locais de trabalho e dentro dessa junção você consegue um salário que consiga se manter muito bem. Uma coisa que vale a pena ser dita, quando fala do profissional de educação física, do professor de educação física, é que no Brasil a docência ela não é muito valorizada. Interessante. Então não é um problema da educação física, né? Então os professores em si acabam não sendo tão valorizados. Mas eu sempre brinco com os meus outros amigos professores de outras áreas que se eu tivesse que ser professor, eu seria de educação física 10 vezes. Porque eu tenho a oportunidade de ter um campo de trabalho multifacetado e eu posso ir para vários lugares. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: quer fazer educação física? Faça educação física, você não vai se arrepender. Desde que você decida realmente se dedicar a essa área. Legal isso que você falou, porque nas outras áreas, os outros profissionais, eles têm que ficar restritos à sala de aula, né? E você pode trabalhar numa quadra, você pode trabalhar num clube, num espaço aberto, e tem essa diferença toda. Legal isso que você trouxe pra gente. Mas por que você acha que, de fato, existe esse mito pelo qual as pessoas acham assim, realmente o profissional da educação física ele vai ganhar tão mal? Você acha que é pelo fato das pessoas se apegarem a trabalharem em um único lugar? Então, como eu disse, a hora-aula do professor, de uma forma geral, ela é muito baixa. E quando você pega o professor que se pauta na hora-aula, ele vai trabalhar na academia e vai ganhar uma hora-aula muito baixa. Entendi. Se ele depender daquela hora-aula, ele vai ter que trabalhar, vai ter uma carga horária que ele não vai conseguir cumprir para ter um salário que ele considera importante. Mas ele, por exemplo, vou dar um exemplo do professor que trabalha na academia. Ele vai ter uma hora-aula baixa. Mas ele pode, naquela academia, angariar 7, 8, 9, 10 alunos de personal trainer. Então, ele vai ter um horário de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, e aí ele vai se dedicar ao salão de musculação e depois ele volta a atender. Além disso, ele pode mesclar trabalhando
no município do Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, sendo professor curricular, de educação física curricular. Então ele já vai somar o salário dele da academia, ele vai somar o salário dele como personal e ainda vai ter o salário dele como servidor ou do município, ou do estado, ou da FATEC, ou do Pedro II, seja aí como ele vai fazer. Alguns concursos, né, como o Pedro II, como o Instituto Federal, para aqueles que vão trabalhar na escola, exigem dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva é que te permitam trabalhar só naquele local. Aí você tem um salário um pouco maior. Para vocês terem uma noção, um professor no Instituto Federal, do Pedro II, né, se ele fizer um mestrado, né, com aproximadamente 3 anos de trabalho ali, ele conseguindo subir de nível, ele trabalhando só no Pedro II, com dedicação exclusiva, ou no Instituto Federal, ele tem um salário de aproximadamente 12, 13 mil reais. Então, assim, não é um salário altíssimo, mas para início de carreira, 3 anos ali, 4, 5 anos de carreira, ele já tem um salário onde ele só pode trabalhar ali, mas um salário razoável, né? Se ele não quiser CDE, dedicação exclusiva, ele vai reduzir esse salário e pode trabalhar num clube, pode trabalhar numa academia, pode trabalhar como personal. Vai trabalhar mais, mas vai ganhar mais e também, vai ganhar consequentemente. Mais. Então é isso. Então, os professores de educação física, eles trabalham em vários lugares. Então você vai ter a oportunidade de trabalhar com gente que quer estar com você, que buscam a saúde, né, que buscam o esporte, que buscam utilizar a ferramenta da educação física escolar como uma forma de contribuir na formação do cidadão. Então, quer dizer, a educação física ela te permite atuar com uma gama muito grande de pessoas, de lugares, o que te dá... Aí por isso que o teu professor falou, eu discordo dele, que é ser feliz o teu dia. Não, você vai ser feliz porque você, em geral, você consegue trabalhar com pessoas que querem. Né? Sim. Então, isso para mim foi um diferencial de ter a oportunidade de trabalhar em vários lugares, com pessoas diferentes, como faço isso até hoje. Se fosse uma coisa ruim, eu estaria centrado no lugar só. Sim. Não, e para mim isso nunca foi suficiente. Ter a oportunidade de estar em vários lugares e fazer várias coisas ao mesmo tempo, para mim foi determinante. E eu acho que é uma característica do professor de educação física. E eu achei muito legal isso que você falou, porque na hora que você fez essa observação de quanto é o salário, por exemplo, de alguém que passe para o concurso do Pedro II, você fixou que a pessoa pode ficar ali ganhando com dedicação exclusiva por 3, 4 anos. Então eu acho legal essa mentalidade que você está trazendo pra gente, que é, você alcançou o salário de 12 mil, você não vai ficar a vida inteira ganhando aquilo, você vai tentar progredir, você vai tentar evoluir para você ganhar mais e você conseguir crescer dentro da profissão. E eu acredito, assim, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, eu acredito que isso vai estar parte no teu conselho também, mas eu queria que você aproveitasse e desse um conselho para jovens profissionais de educação física que estão saindo da faculdade. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é você entender o que você quer para a sua vida. Se você decidir trabalhar com a educação física, você vai estar ligado ao corpo simbólico, né, e também ao corpo físico. Você vai ter que gostar de exercício, você vai ter que gostar de estar com pessoas que se movimentam, pessoas que buscam a saúde. Você vai ter que trabalhar com crianças das mais variadas idades. Então, o primeiro conselho que eu dou é o seguinte: você gosta de gente? Se você gosta de gente, fazer educação física é uma boa opção. Uma segunda questão também é o seguinte: conciliar os dois cursos. Fazer o bacharelado, eu acredito que primeiro fazer o bacharelado é mais importante. Por quê? Porque você consegue empregos mais facilmente em academias, Legal. Em clubes, né? Você começa fazendo bacharelado. Quando você acabar o bacharelado, a minha sugestão sempre é: faça uma pós-graduação lato sensu. Por que, Silvio, fazer uma lato sensu? Porque você amplia o seu conhecimento e você abre a possibilidade de, quando você entrar no segundo curso, que é a licenciatura, você já ser pós-graduado. E aí, quando você acabar a licenciatura, você já tem um emprego como bacharel, você acabou a licenciatura, você fica apto a fazer concurso. Como você já vai ter uma especialização na prova de títulos, isso te ajuda a passar no concurso público para qualquer prefeitura. Prefeitura de São Gonçalo, do município do Rio, do estado do Rio, FATEC, Pedro II, Colégio Militar, Instituto Federal. São muitos concursos que te permitem associar, né, a sua experiência na educação física escolar com aquela experiência que você adquiriu na pós-graduação lato sensu. Por que eu falo lato sensu? Porque as pessoas às vezes dizem: o que é lato sensu? Tem stricto sensu e lato sensu. Stricto sensu é mestrado, doutorado. E lato sensu é pós-graduação 360 horas. E aí tem das mais diversas funções. Então, nesse primeiro momento, entrou na faculdade, foca no bacharel, faz uma boa faculdade, escolhe uma faculdade que te permita ter bastante contato, ampliar o seu network.
E logo a seguir você já vai se preparando para quando acabar o bacharel, entrar numa pós-graduação e depois iniciar na licenciatura. Entendi. E é importante a gente voltar nesse ponto que você acabou de dizer sobre procurar concursos em diversas prefeituras, seja em São Gonçalo, seja em qualquer outro lugar. Por que você fala para a pessoa procurar esse concurso? É para já ter aquele dinheiro fixo, né? Aquele dinheiro que vai te trazer um pouco mais de segurança no mês pela educação física? Então, quando você passa no concurso público, algumas prefeituras pagam melhor do que outras. Claro. Né? Maricá, há pouco tempo, estava pagando alguma coisa próxima de R$ 9.000. Caramba, Né? muita coisa. E não é dedicação exclusiva. Então, na verdade, é que as pessoas desconhecem as possibilidades que o campo oferece. Então, por que eu falo no concurso público? Que o concurso público, você vai ter mais organização financeira para tocar os seus projetos em outros campos da educação física. Você gosta de dar aula para criança, adolescente, na educação básica, né? Você vai ter a oportunidade de lidar com criança e adolescente, trabalhar nesse processo de formação, na colaboração, na formação dessas pessoas, e você pode fazer coisas fora dali. Então, você vai ter aquele salário que você não tem risco de ser demitido, porque você é funcionário público, Claro. e você consegue associar isso ao seu trabalho de bacharel, que em geral vai ser na CLT. Então, você tem a possibilidade de se organizar muito mais. Então, na verdade, é estratégia de carreira você vencer. Não só na educação física, na verdade, em qualquer área. Mas se você consegue se organizar, você tem a possibilidade de viver bem. Agora, se você não estuda, você não passa. Se você não passa, você vai ficar só no bacharel. Aí você vai trabalhar só na academia. Se você não especializa, você não vai ter muitos alunos de personal. Você não é dedicado a um determinado esporte, você tem menos chance nos clubes. Você vai restringindo a sua possibilidade. Então, aquele bom profissional, aquele que decide fazer a diferença e decide ser bom, esse vai ter espaço sempre. Legal. Interessante você falar isso, até porque a gente está falando aqui sobre uma estratégia, sobre um planejamento, que isso não só na educação física, muitas pessoas não têm em diversas profissões. Então, o melhor conselho que eu acredito que você tenha dado pra gente é você ter uma estratégia, você ter um direcionamento bem definido para qual você vai seguir na tua carreira. E aí a gente poderia dizer que primeiro você vai fazer a tua formação, recapitulando de uma maneira geral, você vai fazer essa tua formação, depois que você faz essa formação, você vai começar a procurar aquele dinheiro que vai te dar um pouco mais, aquele trabalho que vai te dar um pouco mais de tranquilidade. Depois que você conseguir esse trabalho de mais tranquilidade, você vai se especializar para conseguir ter mais opções de mercado. É isso, de uma maneira geral? Sim, como eu estou falando, você fazendo bacharel, né, são aproximadamente 4 anos, e aí você sai generalista. Sim. Como na medicina, você sai generalista. Ali você vai trabalhar na academia, você vai trabalhar num clube, você vai trabalhar com seus alunos de personal. Só que, de forma concomitante, você já formado em bacharel, você faz a licenciatura, que é aquele curso de educação física, graduação em educação física, mas que te permite atuar na escola. Porque você, como bacharel, não pode atuar na escola. Você só pode atuar Interessante. se fizer a licenciatura. E aí, quando você já bacharel fez a licenciatura, você tem a possibilidade de dar aula numa escola, inclusive privada, né, em tantos colégios que tem por aí, e também nos concursos públicos, que eu sugiro que se dedique a esse tipo de estudo, porque você consegue, como eu falei, atrelar a iniciativa privada, onde você desenvolve os seus projetos nas academias, nos clubes, com a tua possibilidade de trabalhar no mercado público. Você vai devolver à sociedade aquele investimento, fazer um bom trabalho na escola. Né? Então, essa associação te dá mais possibilidades. Por que eu falo isso? Porque muitos alunos não gostam de um ou de outro. Não gostam, não quero dar aula para criança, não quero trabalhar com crianças, não gosto. Okay. Se restringe a um público. Eu só quero trabalhar com academia, quero trabalhar com personal. E aí, não é que você não vai ter sucesso, você pode ter sucesso, mas você perde uma fatia do mercado significativa. Eu diria que a fatia do mercado de bacharel, empiricamente, né, diria alguma coisa em torno de 60% a 70% do mercado, se não mais. E a licenciatura, alguma coisa entre 20%, 30% ou menos. A proporção é bem maior para o bacharel. Por isso que eu sempre sugiro, começa pelo bacharel. Que aí você consegue acabar e já vir fazendo estágio. A opção de mercado é muito maior. A opção de mercado é maior, e aí você vai arrumar ali uma forma de
de sobreviver bem, né? Arrumar vários locais para você trabalhar, e aí você já vai direcionando os seus estudos para aquela. Agora eu quero trabalhar aqui na escola, vou procurar uma escola para pegar experiência privada, vou passar num concurso. Tem que decidir estudar. Acho que o recado é, se você decidir fazer a diferença, você fará. Então você tem que fazer a diferença. Se você decidir simplesmente se acomodar, aí você vai esbarrar como muitas outras profissões têm por aí. Tem muitos advogados, muitos engenheiros, muitos pedagogos, muitos nutricionistas, que se não se especializam, não correm atrás, vão ter tanta Você dificuldade não tem quanto esse o professor. planejamento que você disse também, Sim. que é interessante. E aí é curioso, né? Porque a gente vê que na sociedade de hoje a gente não vê tantas pessoas com essa tua mentalidade. E aí eu queria saber de onde é que vem essa mentalidade. Você teve alguma referência profissional, alguém que você se espelhou, que te aconselhou em algum momento? Então, quando eu comecei a fazer educação física, Aham. eu entrei na faculdade em início dos anos 90, quase meados, só existia o curso de licenciatura, que era chamado de licenciatura plena. Ali você saía com uma única formação. Você saía como professor e você podia atuar tanto no Qualquer mercado, lugar. Não tinha essa na diferença entre escola, licenciatura e não bacharel. existia. Essa experiência, ela me fez o quê? Bom, eu posso trabalhar em todos os lugares. O que que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei de trabalhar com adolescentes, com crianças, porque você consegue passar em experiências, informações, e que muitas vezes mudam a vida dessas pessoas. Então, eu sempre gostei de trabalhar com crianças e adolescentes, principalmente no meu início da carreira. Sim. E como eu joguei polo aquático, eu fui atleta de polo aquático, eu já era atleta do Fluminense, então eu comecei a fazer estágio no Fluminense. E aí eu tive contato com professores que já eram técnicos de natação, eram professores dos clubes e professores da faculdade que falavam sobre a questão de trabalhar no ensino público. Então eu falei, acho que o melhor caminho é juntar as duas coisas, né? Então isso ficou muito claro na minha cabeça. E se você for pegar o meu currículo, parece que eu organizei a minha vida a partir desse raciocínio. E foi. Você vai ver que eu passei em 1900, eu me formei em 97, aí em 98 eu passei para o Estado do Rio de Janeiro para ser professor do Estado. Um ano depois de formado, você já passou Eu em passei no concurso? final de 97. No final de 97 No eu mesmo passei. ano, então. Me formei no meio do ano, no final de 97 eu passei no concurso para o Estado. No ano seguinte eu passei de novo para o Estado de novo. No outro ano, 2000 ou 2001, eu passei para a FATEC, depois passei para o município, e já era técnico do Fluminense. Então eu já percebi que aquilo me dava um suporte, tanto hedonisticamente falando, de prazer de trabalhar com o que eu gostaria de trabalhar, que era com criança e adolescente na escola, da educação física escolar, como também no esporte, que eu era atleta, Legal. né? E aí eu consegui desenvolver essa forma de pensar, olha, se eu conciliar as duas coisas, eu vou caminhar, né, para conseguir aquela estabilidade que eu sempre quis. E foi assim que eu fui fazendo. Então eu vim trocando as matrículas. Eu tinha meu trabalho no CLT ali, na iniciativa privada, no clube, e eu vim Estado do Rio, depois Estado de novo, município do Rio, FATEC. Ou seja, você foi começando a fazer os concursos e Isso. foi cada vez estudando mais. Eu Isso. tô achando muito legal isso que você tá trazendo pra gente, porque não é que não exista, né? Mas a gente vê muito mais difundido na medicina, no direito, na engenharia o seguinte: esse profissional, essa profissão, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Mas eu não vejo isso tão difundido na área da educação física. E talvez você, com esse teu posicionamento, você traga aqui pra gente que você, automaticamente, você foi começando aos poucos. E você foi estudando, e você foi passando. Hoje você é professor da UERJ e da UFRJ. Acho que pouquíssimos profissionais dão aula nessas duas faculdades, são as principais faculdades do Rio de Janeiro, se a gente pudesse dizer assim. Então, voltando a essa questão do conselho do recado, eu acho interessante você estar trazendo esse lado pra gente de o profissional de educação física tem que estar estudando o tempo inteiro. Ele tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Essa sua fala, ela define o que eu realmente penso. Por exemplo, eu tenho que até agradecer a FAPERJ, né? Legal. A FAPERJ, ela permite que eu faça pesquisas na área, inclusive desenvolvendo estudos sobre educação física escolar e o currículo cultural. O que é o currículo cultural, Silvio? Por que você está falando isso? Porque a educação física escolar, ela vem de uma trajetória que trabalhava numa perspectiva militarista, era aquele correr na quadra, fazer exercícios
calistênicos, né? Eu não vou ficar me aprofundando sobre esse conteúdo, mas Sim. era uma ideia de uma Muito educação engessado, física muito né? engessada. Sim. Nós tivemos um avanço significativo nos anos 1990, com uma forma de pensar a educação física chamada movimento renovador. E esse movimento renovador, ele colocou o professor de educação física que trabalha principalmente na escola numa perspectiva crítica, onde somente ensinar a jogar bola não era mais suficiente. Quando eu digo bola, Sim. é o quadrado Qualquer tipo, mágico, sim. né? O vôlei, o basquete. E o professor era muito restrito a isso, a ginástica, a ideia do quadrado mágico, né? Futebol, basquete, vôlei, handebol. E o movimento renovador, ele foi muito importante porque ele mostrou para a sociedade como um todo, e principalmente para o professor, olha, você tem que trabalhar também na formação do cidadão, na perspectiva crítica, na perspectiva de reconhecimento do mundo, das questões de classe, né? O futebol não é só o conteúdo futebol, é um conteúdo sobre racismo, é um conteúdo sobre mudança de nível, quanto ganha o profissional que é o que joga no Flamengo, ganha milhões, mas tem o cara que ganha menos de um salário mínimo em outro lugar. Então, o conhecimento da educação física ele não está restrito ao movimento somente. Então, essa ideia crítica da educação física, esse movimento crítico, ele alçou os professores de educação física a um novo patamar. Então, hoje, o professor que permanece estudando, ele entende o mundo muito mais do que o professor dos anos 30, dos anos 40, que muitas vezes lá atrás era tido aquele cara que era fortão, que só ensinava a fazer musculação e fazer força. Hoje, o professor de educação física ele está muito além disso e muito, muito à frente. E a partir dos anos 2000 para cá, dos anos 2010, né? Principalmente agora, nos últimos 5, 6, talvez pouco mais, 7 anos, teve o currículo cultural que é um passo à frente desse movimento renovador. Então, por que você está falando isso, Silvio? Porque o currículo cultural ele já trabalha com outras perspectivas. Trabalha sobre racismo, como trabalhava de uma outra forma o currículo crítico, mas agora é mais uma questão de etnia, uma questão de gênero, uma questão voltada para você ensinar na escola as características do movimento humano, mas não somente pautado naquele movimento em si. Então, por exemplo, você vai ensinar futebol, você vai. Tem racismo no futebol? Tem. É conteúdo da educação física escolar. Tem questões de gênero no futebol? Tem. É um conteúdo da educação física escolar. Então, o professor ele teve que permanecer estudando, ele tem que se tornar alguém que entende o mundo para agregar esse conhecimento aos conteúdos tradicionalmente ensinados na educação física, que são os esportes. Né? Além de esporte, tem jogos, tem atividades, tem ciranda, tem luta, tem ginástica, todos esses conteúdos da educação física, eles são permeados por essas questões, discussões sociais e marcadores sociais. Então, repara, como as pessoas que não entendem a educação física ainda acham que o professor de educação física ensina a jogar futebol, ensina a jogar polo aquático. Não. Aquele bacharel, ele está mais voltado para isso. Mas ele também, tendo esse conhecimento crítico, ele vai entender as características do atleta dele, ele vai respeitar e como atuar com os responsáveis. Então, olha como permanecer estudando torna esse professor muito mais afeto aos marcadores sociais e às questões que envolvem a sociedade. Então, permanecer estudando é o diferencial para qualquer área e a educação física não é diferente. Muito bom, muito boa resposta. Eu acredito que a gente entre para o lado agora mais científico. Você é pesquisador científico? Eu acabei dando uma olhada no teu currículo de uma maneira geral e eu queria que você falasse o que é ser um pesquisador científico na área da educação física, porque as pessoas falam assim, não, mas que pesquisa científica vai ter na área da educação física? Esclarece um pouco isso pra gente. Então, a FAPERJ, por exemplo, tem um edital chamado Cientista do Nosso Estado. Legal. Eu tive a sorte e a felicidade de ser contemplado. É um edital muito difícil de ser conquistado, né? E ele é distribuído em todas as áreas. No campo da educação física, eu fui contemplado com um edital chamado Cientista do Nosso Estado. Né? E, inclusive, para discutir temas sobre educação física escolar e o currículo cultural. Né? Para você ver como isso está dentro da minha pauta de estudo. Sim, né? claro. E ser pesquisador na educação física é muito importante porque você inspira as pessoas a entenderem o campo e atuarem de forma mais profunda. A educação física ela se divide basicamente em 3 sub-áreas. A primeira que a gente chama de biodinâmica, que é o corpo biológico, aquele corpo que todo mundo atrela a educação física à área biodinâmica. Pessoas falam em educação física, pensa logo em exercício, pensa logo em se movimentar. É isso. Então, inclusive o cara busca a educação física achando que a educação física é só a sub-área biodinâmica. Sim. Além da sub-área biodinâmica, nós temos a sociocultural,
que estuda história do esporte, sociologia do esporte, dentre outros. E tem a área pedagógica, que ensina as modalidades esportivas e também ensina os movimentos. Ou seja, o pedagogo é aquele que ensina. Então, essas três áreas, a biodinâmica, a sociocultural e a pedagógica, formam o campo da educação física. A minha área de atuação principal é na área sociocultural e pedagógica, né? Eu sou até o coordenador do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que é a maior entidade da educação física no Brasil. Eu sou coordenador do fórum e da pós-graduação da área sociocultural e pedagógica. Então, eu pesquiso em quê? Quais as coisas que eu me debruço, né? E por que é importante? As pessoas buscam a pesquisa na educação física através de grupos de pesquisa. Eu convido a quem estiver me ouvindo e quiser entender um pouquinho mais do que eu estou falando, né? Eu sou o coordenador do grupo de pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, o GPESC. Esse grupo de pesquisa, ele tem uma página que você pode olhar lá no Instagram. A gente né? vai deixar aqui embaixo para você. Deixa aqui embaixo, é @GPESC, e também nós temos o nosso site, o www.gpesc.com.br. Ali você vai ver que nós produzimos pesquisas sobre escola, dos mais variados temas, esporte na escola, dança na escola, ciranda na escola, nós discutimos sociologia do esporte, nós discutimos história do esporte, nós discutimos violência nas quadras, nos esportes. Então, os temas que abrangem a minha área de atuação, eles tangenciam essas discussões da área sociocultural e pedagógica. Existem outras formas de pesquisa, pesquisas fisiológicas, pesquisas de biomecânica, pesquisas na área de força. Então, você pode ser um pesquisador dependendo daquilo que mais te é interessante pesquisar. E como é que você faz isso? Como é que você avança nessa ideia da pesquisa e você se torna um pesquisador? Eu sempre aconselho que você busque o estudo, como eu disse desde o início que eu comecei aqui no nosso podcast de hoje. Não há outro caminho que não seja o estudo. Eu posso falar isso de olhos fechados. Não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque quando você decide estudar alguma coisa, você abre a sua mente para diversas questões que você sequer pensou que existisse. Quando eu falo sobre educação física sociocultural, as pessoas falam assim: ué, mas história do esporte é educação física? Ué, mas fisiologia do esporte é educação física? A fisiologia não é da área médica? Ué, por que não é da educação física? Então, o campo da educação física, ele abrange... Ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo. E aí você pode buscar um mestrado, que é o stricto sensu. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, nós temos o mestrado na Universidade Salgado de Oliveira, Universo, privado, e nós temos na UERJ e na UFRJ, no Instituto de Educação Física e Desporto, da UERJ, e na Escola de Educação Física e Desporto, da UFRJ. Você pode buscar fazer um mestrado sobre esses assuntos que eu acabei de falar, da área biodinâmica, da área sociocultural e da área pedagógica. Ali você vai fazer o seu mestrado, e quando você pega o seu mestrado, olha que coisa de novo. Com o seu mestrado na mão, você fica mais forte para concorrer, inclusive naquele concurso, porque existe a prova de títulos. Lembra que eu falei para fazer uma pós-graduação lato sensu, e quando você tiver acabado o bacharel? Se você continuar estudando, você vai ter o seu mestrado. E aí você vai pegar esse seu mestrado e vai somar a sua prova escrita no concurso e soma mais pontos. Você tem mais chance de passar no concurso público. Então, você fazer o mestrado, ele tem a vantagem de te tornar um pesquisador, professor, um professor mais afeto àquela pesquisa que te interessa, podendo devolver à sociedade esse conhecimento, e você ainda se potencializa num concurso público. Então, de novo, a gente caminha... Mais uma vez o estudo premiando volta você para cá. A tua trajetória. E não é fácil você conseguir passar no mestrado e no doutorado. Eu acabei de falar que só tem 3 lugares. Você pode fazer o mestrado... De educação física. De educação física. Você pode fazer o mestrado em educação, você pode fazer o mestrado em sociologia, mas se você quiser fazer na sua área, hoje no Rio de Janeiro tem nesses 3 lugares. Entendi. Eu acho muito interessante que, assim, até você... Eu já tinha uma noção, obviamente, em alguns lados de educação física, não só resumida a movimento. Até por te conhecer e já conversar muito com você. Mas não só eu, mas qualquer outra pessoa que não seja da área ficaria surpresa com a quantidade de possibilidades que a educação física ela te oferece hoje. E aí vem uma pergunta muito interessante para você. Foi por causa disso que você escolheu a educação física de forma objetiva? Ou foi por causa do polo aquático? Por que você decidiu fazer educação física? Então... não foi uma escolha fácil, porque a educação física é um conhecimento muito recente. Você vai ter aí outras profissões onde você tem séculos de história, como a medicina, né, como a própria engenharia. Talvez não de forma tão
sistematizada, mas você já tem. Na educação física, né, nós tínhamos lá da época da Grécia, o Pedócrito, que é o cara que ensinava. Os Jogos Olímpicos começam em 776 antes de Cristo. Então já existiam os Jogos Olímpicos muito antes de Cristo. E já existia essa preocupação. Mas os Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles tinham um caráter religioso, eles tinham um caráter também esportivo. Né? Os primeiros Jogos Olímpicos, 776 a.C., era só uma corrida de aproximadamente 100 metros, acabou. O resto era cultuar os deuses e fazer política entre as polis gregas. Por que eu estou falando isso? Porque a imagem que a gente tem da educação física é essa. Aquela que a educação física está ali com esporte, aquela com musculação, aquela com natação, não. E eu era atleta de polo. E não era diferente do resto. Eu também via a educação física, porque eu queria ser técnico de polo aquático. Eu queria trabalhar com polo aquático, porque eu fui atleta de polo aquático, fui atleta de natação. Então, eu tinha aquilo na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, né, o que me levou a fazer educação física foi a possibilidade de trabalhar com formação. Porque uma das coisas que foi muito importante para mim, e eu lembro isso sempre, eu tive um professor de educação física chamado Wilson, que ele me deixou jogar handball. Eu era atleta de handball e eu com 12, 13 anos, 11 anos, jogava no time de sub-16. E ele falou, pô, você leva jeito e tal. E eu gostava da forma como ele levava. E isso me marcou muito porque um dia eu estava andando na rua com a camisa da UERJ. E ele já bem mais velho, ele deve ter falecido. Eu encontrei com ele, ele olhou para mim, o olho marejou. Aí ele olhou assim e falou, você está fazendo educação física? Eu falei, tô. Aí ele me abraçou e chorou. Caramba, que legal. Então, o ser professor tem isso. Né? O ser professor Você é responsável pela trajetória de muitos outros futuros profissionais também. É isso. Eu acho que eu sempre falo sobre a questão do legado. Não é missão porque você é profissional. Mas se você não acredita no legado, naquilo que você vai deixar para os outros, e como exemplo para as pessoas... O que você está fazendo, né? Você não tem... Para mim, não tem sentido. Para mim, quando eu participo de um artigo, quando eu participo de uma banca, quando eu converso com um atleta, quando eu ganho um campeonato ou quando eu perco um campeonato, tudo isso é motivo para você suscitar na pessoa reflexões sobre a própria vida. Então, a formação do indivíduo, ela passa pelos pais, ela passa pela escola, ela passa pelo esporte, ela passa por todas as circunstâncias sociais. E o professor tem isso. Então, eu acredito nisso. Então, quando eu busquei a educação física, era uma forma de falar, cara, eu quero ser técnico de polo aquático, mas eu quero trabalhar em escola porque eu vejo nas pessoas uma possibilidade de mudança do mundo. Tem uma frase, né, que é quase clichê do Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Eu acredito muito nisso. Legal. Eu, assim, te conhecendo um pouco, imagino a tua resposta, mas eu queria saber de você. Assim, você deu um gancho maravilhoso pra gente perguntar isso. Qual, então, seria o legado que você gostaria de deixar para o mundo? Então, eu sempre falo isso no meu grupo de pesquisa, né? A pessoa até brinca comigo, porque eu sempre repito isso, mas a ideia da humanidade é a transcendência. Né? Tem aquela brincadeira de que para você ser eterno, você tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Mas por que você fala isso? Porque isso transcende a sua vida. Sim, ou seja, depois que você se for... Você transcende. Não é demérito você não deixar legado, porque o legado ele é efêmero, sob a perspectiva da fugacidade da vida. Tem pessoas que, por exemplo, pessoas que você conhece, são muito importantes da sua formação, talvez o teu avô, se eu jogar o nome dele na internet não aparece nada. Mas ele foi muito importante para as pessoas que cercam ele. Porque o exemplo, a forma como ele vê o mundo, te inspirou a ser o que você é. Né? E eu falo isso para o meu grupo de pesquisa. Eu falei, olha, o que você está fazendo para além de você? O que você faz para que a forma como você pensa o mundo transcenda a minha existência? Então, eu acho que eu sempre acredito na ideia da equidade. Eu acredito que uma sociedade mais equânime e menos distorcida, ela seria muito mais equilibrada para todos nós. E a gente, enquanto professor, tenta ser aquela poeira cósmica de fazer com que as pessoas que te rodeiam pensem
nessa questão da busca pelo bem. E de uma forma crítica, consequentemente. Isso, exatamente. Então, eu sempre me inspirei nessa ideia de que o professor é aquele cara que atua. Eu tenho 30 anos como polo aquático, quase. Muitos na educação física escolar, mais de 15 na educação básica, mais de 20 no ensino superior. E eu posso dizer para vocês que o meu legado foi justamente o que eu tenho construído para que esse pensamento seja colocado à Difundido. frente, né? Difundido. Uma coisa quando eu estava na graduação, que eu me formei, que eu falava assim, eu quero atuar com uma turma de 30 crianças. Mas o que eu falo com elas, o que eu converso com elas, fica nessas 30 crianças. E mais das famílias delas, ok. Se eu trabalhar no ensino superior, para cada aluno meu, ele vai ter uma turma. E aí eu vou conseguir que cada aluno meu tenha 7, 8 turmas, difundindo aquilo que nós acreditamos. Então eu consigo ter uma inserção maior na vida se eu trabalhar no ensino superior. Para mim, na minha forma de pensar. Ao contrário que se eu tivesse só na educação básica. Porque na educação básica eu tinha minhas 8 turmas. Agora não, para cada professor meu que passa num concurso ou que dá aula numa escola, ele vai ter 8 turmas, 7 turmas, 5 turmas. Então isso me motivou muito a buscar o ensino superior. Ou seja, a tua mensagem é uma mensagem positiva se espalhando exponencialmente, né? Isso. Para vários e várias pessoas que serão futuros professores. E aí é outro assunto muito legal da gente tocar aqui, que a gente falou de uma forma superficial, mas eu queria voltar a trazer de novo. O objetivo do podcast Bússola Profissional é, de uma maneira geral, ser um programa onde a gente traga referências profissionais para quem não tem referências profissionais. Então, de uma maneira geral, alguns outros futuros profissionais que estão do outro lado da tela precisam de ter uma referência profissional como o Silvio Teles, porque eles estão querendo se tornar futuros profissionais da área da educação física. Assim como a gente já trouxe outros médicos, outros advogados, outros profissionais de diversas áreas. E como você é a referência profissional desses futuros profissionais, eu queria saber, de uma forma objetiva, obviamente você deve ter alguns nomes, vários, e não precisa citá-los, mas eu queria saber sobre as tuas referências profissionais que fizeram com que, não só acreditar sobre a tua visão de mundo, que isso você já disse pra gente, mas que fizeram com que você seguisse esse caminho e te inspirassem a seguir na área da educação física. Bom, primeiro eu tive esse professor, o Wilson, né, que era professor de handball da minha escola. Você acha que, de uma maneira geral, ele foi significativo para a tua Foi. escolha? Eu acho que sim, porque assim, é difícil você não se deixar influenciar, né, porque Com você é da certeza. área. Sim. Mas a educação física ela é diferente. Ela é diferente da matemática, é diferente do português. A variabilidade comportamental nas aulas de educação física é muito maior. Se você tiver uma turma com 20 pessoas sentadas e você começar a dar aula, você vai conhecer muito pouco daquelas pessoas. Mas se você estiver numa aula de educação física e onde você estiver trabalhando a ideia da cultura corporal, você vai conhecer muito mais. Se for soltar uma bola e fazer uma atividade Como com aquelas ele crianças, reage a perder você uma vai entender bola. aquele que é mais que compartilha, aquele que não compartilha tanto, aquele Legal que é mais isso. aquele Legal. que então isso a educação física é diferente. Não é melhor nem pior, ela é Diferente. diferente. E você tem essa possibilidade de interação muito maior nas aulas de educação física, tanto na escola quanto no bacharel. Você conhece muito mais as pessoas e as pessoas te buscam, porque você é um exemplo positivo, né? Eu até brinco que exemplo não tem bom nem ruim, né? Exemplo é o que você faz dele. Sim. Mas, Silvio, não entendi. Por quê? O indivíduo matou o outro. Que exemplo péssimo. Não, na verdade ele é um exemplo. Eu vou fazer aquilo o que eu quiser com essa informação. Tá vendo? Você não deve matar. Um você exemplo deve de não roubar. fazer. Não fazer. Então, na verdade, o exemplo, aquilo ali, olha como ele conseguiu vencer depois que ele foi preso, depois que ele superou aquele problema. Depende do que você faz com um exemplo, né? Então, eu acho que o professor ele tem que ser um exemplo. E esse professor de educação física, para mim, ele foi muito marcante, né? De me mostrar ali a possibilidade de trabalhar com aquela turma, garotos de várias idades, competindo, indo para outros lugares, competindo com outras escolas. Ali eu vi, né, tem até uma história muito legal, né, do Barão de Coubertin. O Barão de Coubertin foi o que reeditou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, em 1896 em Atenas. E ele idealizou os Jogos Olímpicos quando ele, conversando com um professor, ele viu várias crianças jogando na quadra de uma escola. Aí ele, poxa, por que a gente não pode reeditar os Jogos Olímpicos fazendo com que várias pessoas pratiquem no mesmo lugar várias modalidades?
Então, a escola também tem essa influência do olimpismo, da questão dos valores, né? E isso tudo é um processo formativo. Então, eu acho que a influência que eu tenho dos meus professores de escola, alguns professores de faculdade e alguns autores, né? Eu gosto muito das leituras de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, onde ele fala sobre essa questão do campo, da influência de um indivíduo sobre o outro, sobre o capital social, sobre o capital específico. São formas de difundir esse conhecimento que me tornaram uma pessoa muito preocupada com esse processo formativo. Então, acho que é isso. Legal, interessante. A gente indo para um lado agora de todas as tuas funções, de todas as tuas atribuições, você já falou pelo menos umas 3 ou 4 diferentes, mas eu queria que você listasse pra gente. Quais são todas os teus empregos, as tuas funções hoje como profissional? Então, eu sou professor da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro, da UERJ, né? Professor da UERJ. Professor da UERJ, trabalho na graduação, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, né? Legal. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professor 20 horas, e na UERJ eu sou 40 horas, então não sou dedicação exclusiva em nenhuma das duas. E trabalho na formação de professores na UFRJ, como na UERJ, e também no mestrado, doutorado, no pós-doutorado. Eu trabalho no Instituto Rio Aquatics, né? Eu sou responsável pela parte de avaliação de todos os alunos do projeto. A gente atende aproximadamente 1.500 crianças, aproximadamente, em 2 núcleos, né? No Júlio Delamare e no Vasco da Gama, ensinando natação e polo aquático. É um projeto que visa contribuir para tirar crianças em vulnerabilidade social, tirar ela dessas condições. Então, a gente tem essa preocupação. Então, o projeto ele é muito bonito por conta disso. Sou técnico de polo aquático fluminense, né? E também faço trabalhos como ad hoc em leituras de artigo, bancas de concurso, por aí. Eu parei de contar, acho que no 4 ou no 5. É. E você provavelmente daqui a um tempo vai estar pegando cada vez mais atribuições. Pegando essa deixa dessa questão do Fluminense, você é técnico há mais de 30 anos no Fluminense. É uma longa trajetória. Principalmente, assim, conhecendo... Eu posso estar errado, mas eu não lembro de nenhum outro técnico que esteja há tanto tempo num clube, pelo menos na área do polo aquático. E eu queria que você falasse da tua trajetória, se você considera uma trajetória vitoriosa. Você acha que uma parte da tua vida vitoriosa? Você acha que foi engrandecedor para você esse tempo no Fluminense? Eu entrei no Fluminense como atleta, né? Em 1989. Em 89 eu joguei no Fluminense e quando eu parei de jogar no Fluminense, eu tinha passado para a UERJ, em Educação Física. E por coincidência, o professor Ricardo Cabral era técnico do Fluminense e é professor da UERJ ainda hoje. E me viu como ex-atleta, né? E me chamou para trabalhar no Fluminense. Legal. E aí eu entrei no Fluminense como estagiário em 1994. E depois eu fui contratado como técnico em 97, como eu falei quando eu me formei. Eu tive a felicidade no Fluminense de passar por muitas gerações, né? Muitas gerações. Eu já fui padrinho de casamento, já fui a muitos casamentos, e já fui padrinho de filhos. Diversas festas de aniversário. Diversas festas de aniversário, mas tudo isso pautado na ideia da amizade. Eu tenho atletas meus que falam comigo há mais de 20 anos. Eu estou no Fluminense há 30. Atletas que entraram quando tinham 8, 9 anos na escolinha e hoje têm contato comigo, moram em outros países, outros estados. Então, sob a perspectiva social, eu considero que foi o meu processo formativo e eu devo muito ao Fluminense. Quase tudo que eu sou, eu devo ao Fluminense. Por quê? Porque o meu mestrado, por exemplo, foi sobre polo aquático. E eu era técnico no Fluminense. Na época, o professor Carlos Carvalho era técnico do adulto. Eu comecei a fazer o doutorado e era técnico do Fluminense categoria de base. Foi um período muito conturbado da minha vida e o Fluminense estava ali comigo, me mantendo ali bem, ajudado pelo professor Carlos Carvalho. Na época tinha o Eduardo Souto também, que era outro técnico. Então, eu vou pegando os highlights da minha vida. O Fluminense está em todas elas. Está em todas, né? Está em todas. Ele está na minha graduação, porque eu fui estagiário, ele está no meu mestrado, que eu fiz sobre polo aquático, ele está no doutorado, porque eu estava atuando. O meu pós-doutorado fala sobre gestão do polo aquático, né, sobre o Pan-Americano de 1963,
que o Brasil foi campeão pan-americano de polo aquático, a única vez que o Brasil ganhou o pan-americano de polo aquático foi em 1963. Então, também na parte profissional, na afetiva, eu já falei da profissional, o Fluminense está em todas as áreas da minha vida. Com relação às vitórias, eu tive a sorte de ganhar mais de 10 brasileiros em todas as categorias. Fui muitas vezes campeão brasileiro juvenil, muitas vezes como técnico, muitas vezes campeão brasileiro júnior, muitas vezes campeão brasileiro sub-20. Em todas as categorias que eu passei, eu ganhei títulos de várias. Fui campeão brasileiro de seleções, também sendo como técnico do Fluminense. E isso também foi muito importante na minha vida, porque você aprende a lidar com o estresse. A vitória, a A derrota. derrota. Eu estou falando desde 94, eu tinha 22 anos. Então, essa questão de ganhar e perder, e saber administrar as pessoas ao meu redor, isso formou meu caráter. Então, o Fluminense, eu diria que ele foi o alicerce para a minha formação profissional, da minha formação. Meu filho, quando ele fez 10 dias, ele estava na piscina do Fluminense. Caramba. O Gabriel, que hoje faz medicina. Então, eu levei ele para o Fluminense e foi assim, por quê? Por que eu levei ele para o Fluminense? Porque eu queria que o clube conhecesse meu filho. Então, a minha trajetória no Fluminense, sob vários aspectos, não somente o esportivo, eu considero uma trajetória de muito sucesso. Agora eu estou entrando numa nova possibilidade, que é a técnica do adulto. Eu já dirigi o adulto inúmeras vezes, né? Em diversos momentos, mas agora, como técnico de polo aquático da primeira divisão, né? Como head coach do Fluminense, tentar fechar esse ciclo, né? Para que eu consiga também desenvolver agora esses adultos a possibilidade do que eu fiz na base. Agora tem um detalhe, né? Os adultos que hoje estão comigo, quase todos eles já foram seus meus atletas na da base. base. Então, na verdade, é uma transição de carreira natural e esse foi o momento em que eu pude aceitar, porque já tinha sido convidado em outros momentos, mas a minha vida não permitia que eu entrasse. Com 5 empregos ainda ser técnico no profissional é difícil. É difícil. Mas isso é legal da gente falar, porque você teve experiências com atletas durante toda a tua vida. E eu não sei se você vai responder essa pergunta da maneira que eu estou imaginando, mas você acha que, por exemplo, o cidadão, o ser humano, que ele é atleta, ele tem uma facilidade, ele tem uma chance maior de se dar bem na vida como um todo, na vida social, na vida profissional como um todo? A sua pergunta é muito inteligente, inclusive, porque existem estudos chamados de coping, né? Eu tenho uma orientação de mestrado, do Pedro Losso, quem quiser depois pode até buscar esse trabalho, que é o coping. O que é o coping? São estratégias que o atleta desenvolve para suportar as agruras, as tensões da modalidade. Por exemplo, quem vai lembrar da Hortência, que é a rainha do basquete, Sim. quando ela ia arremessar a bola, ela respirava fundo e jogava a bola, né? Na cesta. Você vê o Nadal, que ele fica se batendo, fazendo uns movimentos, Sim. apertando. O Cielo batia no peito, ficava com o tórax tudo vermelho, tanto que ele se batia. O corredor, o Usain Bolt, fazia graça, brincava. Então, são estratégias de coping para controlar a tensão. E as próprias emoções, de uma maneira geral. Ele tinha uma corredora de salto em barreira, salto com barreira, que ela dançava antes do início da prova. Caramba. Porque são formas de você controlar a tensão, cada um tem a sua. Eu acredito que o atleta, quanto maior a experiência dele, ele vai ter mais possibilidades de controlar as situações que o rodeiam. No estudo do Pedro Losso, a gente comprovou isso. Nós pegamos atletas, e aí entra a questão científica. Sim. A gente pegou alunos não atletas e alunos atletas, com experiências em nível estadual, nacional e internacional. Que legal, cara. E fizemos um questionário, né, com eles e perguntamos como eram eles nas provas. Se eles ficavam mais preocupados, menos preocupados, e fizemos várias perguntas, várias dinâmicas. E a gente chegou à conclusão que os alunos atletas, quanto maior o nível e experiências, menos tensos eles ficavam durante os momentos de tensão acadêmica. Que eles já tinham tido uma exposição muito maior em outros momentos. Não necessariamente ele tinha maior nota. Sim. E não há convergência para isso. Tipo, Sim. O cara é um bom aluno, ele vai ser um excelente atleta ou vice-versa. Não, mas a forma como ele lida com a tensão
aparentemente, e os estudos do Pedro comprovaram isso, né, no Ou mestrado, seja, aí a questão científica da educação você física. percebia que os atletas conseguiam suportar pressões, tipo, você fica, um exemplo, você ficava muito nervoso na prova, quanto de nervoso? Aí o cara botava de 1 a 10, o cara botava Sim. 2. Aí os outros atletas, os que não eram atletas, botava 7. Então a gente tinha uma escala de Likert, em alguns momentos, quão nervoso você estava, eu concordo plenamente, não concordo plenamente, eram muitas questões. Sim. A gente chegou a essa conclusão. Então, isso também é o campo da educação física. Esse também é um campo que você tem a possibilidade de produzir conhecimento e devolver à sociedade formas de pensar e fazer com que as pessoas pratiquem a atividade física, pratiquem o exercício físico, né? Que é uma diferença. A atividade física é aquela não planejada, o exercício físico é aquele planejado. Então você pode trazer esse conhecimento e falar, olha, como é importante para o seu filho trabalhar ali, fazer esporte, né? Ou então utilizar o esporte como possibilidade de inserção social, sim, né? Trazer conhecimento sobre o racismo, sobre gênero, sobre como é importante o esporte não alienar as pessoas, não excluir as pessoas, ter uma perspectiva inclusiva. Então, o esporte ele é uma ferramenta e você faz dele o que você quiser. Então, o professor de educação física que trabalha com esporte usa a ferramenta esporte como ele quer. Ele tem técnico que vai xingar o atleta. Sim. É um Acontece absurdo. com frequência. E aí você acaba vendo que ele está utilizando aquela ferramenta de forma errada. Então, como você usa o esporte, depende daquilo que você trabalha com ele. Sim. Eu te fiz essa pergunta justamente porque eu trouxe no episódio 4 um dos seus ex-atletas, o Douglas Magalhães, e essa pauta surgiu aqui no nosso bate-papo e eu perguntei pra ele, você acha que o esporte ele dá uma facilidade pro profissional ou pro futuro profissional, pro futuro ser humano de uma maneira geral? Ele falou assim, a resposta que ele me deu foi uma resposta muito boa, ele falou assim, às vezes, na empresa, o circo tá pegando fogo, tá todo mundo louco, e eu tô lá tranquilão, as pessoas falam pra mim, Douglas, por que você tá assim? Ele respondeu, cara, eu já fui acostumado com tanta pressão ao longo da minha vida no esporte, tantos momentos difíceis, aí eu até brinquei e falei assim, tá, eu já joguei Brasil e Argentina, como é que eu vou ficar nervoso com uma dificuldade? Então, esse ponto que você trouxe, a gente não tá falando só, às vezes, numa prova, mas também nessa questão social de relacionamento, nessa questão do profissional no mercado de trabalho, que não é algo fácil, principalmente seja em qualquer área que você queira seguir. Então, achei muito interessante esse ponto que você trouxe. Um comentário, só para completar o que você falou, o atleta ele tem que ser regrado. Ele tem Legal, que disciplina, né? Disciplina. Ele tem que se preparar, ele tem que treinar todo dia, ele tem que organizar a sua vida para estar no treino diariamente. Isso, você traz essa informação, você traz como diria Bourdieu, esse hábitos para a sua vida profissional, para a sua vida como um todo. Então, eu acredito muito nisso, de que o processo formativo que o esporte traz é uma ferramenta importante para você alçar voos cada vez maiores. Volto a dizer, não é imperativo. Não quer dizer que o cara que não praticou. E outra coisa, o esporte não necessariamente é altíssimo nível, não. Qualquer modalidade que te permita ter essa experiência te ajuda. O quanto vai te ajudar... Porque a gente falou aqui do alto rendimento de uma maneira geral, mas o esporte, sem ser o alto rendimento, a prática do esporte que tenha todos esses benefícios que você colocou. E aí é muito legal a gente já pegar um gancho, porque é muito parecido com o que... Muito parecido não, é o que vocês fazem no Rio Aquatics. E por mais que você já tenha dado como definição o projeto que vocês fazem lá, eu queria que você resumisse pra gente de uma maneira geral e reiterasse o que é o projeto Rio Aquatics. Então, o Rio Aquatics ele é um projeto social que busca, tem como missão ajudar crianças a saírem, desenvolverem possibilidades de saírem da vulnerabilidade social através da educação e através do esporte. Então, o Rio Aquatics tem 2 pilares, tem a educação e tem o esporte. E nesse projeto a gente oferece, além das aulas de natação, que na verdade é uma metodologia chamada bola amarela, né? Uma metodologia que eu desenvolvi, onde você ensina a nadar e jogar polo aquático junto. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então não é uma escolinha de natação, é uma escolinha de atividades aquáticas, de uma modalidade aquática que envolve a natação e o polo aquático. Além disso, a gente oferece bolsas de inglês, né? E bolsas em escolas. Porque a ideia é que essas crianças que se desenvolvam também no esporte possam ter oportunidade das escolas melhores. Oportunidade de escolas melhores e alçarem voos cada vez maiores em universidades nacionais e até internacionais.
Legal, interessante. E aí, isso é importante que você falou também, essa questão do lado da educação. Vocês trabalham lá, por exemplo, vocês têm prova, vocês têm alguma prova escrita, algo que os alunos eles tenham que estudar de uma maneira geral lá no Rio Aquatics? Então, o projeto ele tem aulas de inglês, Sim, né? A gente tem as escolinhas sim. e tem a equipe. A equipe compete em polo aquático e natação. Já está disputando Já hoje está alguns campeonatos. disputando, foi vice-campeão carioca no polo aquático, né? Sub-14 feminino. Foi vice-campeão no Foi, feminino? foi. E tem quanto tempo de projeto? O projeto tem aproximadamente 3 anos, Caramba. né? E essas crianças, elas, através das aulas de inglês, elas aprendem uma segunda língua. Óbvio. E também aquelas da equipe, né? Tem a possibilidade de concorrer a algumas bolsas. O projeto está muito no início, né? A ideia é que a gente consiga ampliar essa quantidade de bolsas educacionais para mais crianças, né? Que a gente consiga atender cada vez mais cada crianças. vez mais crianças e influenciar mais positivamente a vida dessas crianças. E isso é curioso que você falou desse método da bola amarela, porque geralmente a gente, né, no polo aquático, a gente já está um pouco mais inserido nesse meio. Sempre se foi muito comum primeiro a criança ela vai para a natação e depois, ele sabe nadar, deixa eu puxar aqui para o polo aquático. É difícil você ter a criança aprendendo a natação e o polo aquático de uma vez só, né? E ali o que acontece? A gente ensina, por exemplo, a pernada alternada. A pernada alternada é o que faz com que o jogador e a jogadora de polo aquático fiquem sob a água, para poder arremessar no gol, chutar, né, passar. Então, o aluno ele já entra, a aluna ela já entra no polo aquático ou na natação e vai aprender esportes separados. No Rio, não. No Rio Aquáticos, ele já tem a modalidade de pernada alternada logo no início. A gente vai ensinando sempre no lugar da prancha, às vezes a gente coloca a bola. Como se fosse andar, tá ensinando a criança a andar tudo na água. junto. Ela pega a bola, ela se acostuma. Tanto é que a metodologia, que é bola amarela, é um projeto, uma proposta pedagógica e cultural. Legal. Por que cultural? Porque você, no Brasil, o cara aprende a jogar futebol quando ele nasce. Aprende no sentido de conhecer. Antes mesmo dele começar a andar direito, ele já tá chutando uma bola, né? Ele aprende sobre o futebol, né? Não é só jogar, aprende sobre o futebol, já ganha logo a bola com o símbolo de um clube, né? Já o polo aquático, não. A pessoa não sabe o que é polo aquático. É o futebol dentro d'água. Não é. O handball é mais parecido com o handball dentro d'água. Eu corrijo sempre quando eu falo isso. É isso. Então, quer dizer, lá não, ela já vai ver as bolas boiando, ela já vai ver as crianças brincando com bola, tem um gol. Então, ela nasce para o esporte, se familiarizando-se com a bola. Então, para ela, depois da natação ir para o polo aquático, é fácil. Ao contrário que nos outros clubes, não. A criança chega lá e nada, depois vai para o polo. Não, ela tem todas as crianças do Rio Aquáticos, pegam a bola, jogam a bola no gol, todas nadam com a bola. Depois que aprendem a nadar, usam a bola como prancha. Então, o método, ele estimula o quê? Essa questão cultural. Por que cultural? Porque passa a ser uma característica cultural a bola estar presente na formação esportiva da criança. Entendi. E aí tem mais um ponto, né? Que às vezes, por exemplo, a criança num clube onde não tem polo aquático, a criança que ela tá só nadando, às vezes ela pode não gostar só de nadar, às vezes ela quer fazer algum outro movimento. E você tendo a opção do polo aquático, é mais fácil de você conseguir manter a criança no esporte. E agora ainda falando sobre essa questão do Rio Aquatics, obviamente o impacto que isso deve... São 1.500 crianças, né? Aproximadamente. O impacto não só nas crianças, mas nas famílias das crianças já é gigantesco. E eu queria saber se vocês têm muitos relatos, assim, se vocês têm acesso a essas informações desse impacto direto na vida das crianças. Sim, nós temos, no final do ano, a gente tem uma festa de encerramento. Legal. E a gente até passou tem um vídeo institucional, onde a mãe relata, né, que mudou a vida da filha, porque ela queria sempre fazer o inglês era o sonho da vida dela, aprender essa língua, e ela teve a oportunidade de ter uma bolsa através do Rio Aquatics. Crianças que foram jogar o Aba Waba, que é um torneio de polo aquático em Bauru. Conta com mais de 16 times. Muitos times de outros países, né? Times de vários estados. Crianças que jamais tinham competido em nada, não tinham feito uma viagem interestadual, entraram no ônibus, foram com uniforme, participar numa competição em Bauru. Crianças que, muitas delas, não todas, mas muitas, estão em vulnerabilidade social, né? Insegurança alimentar. Então, a gente tem vários relatos de oportunidades que abrem o horizonte das pessoas,
né? O esporte pode ter essa função de, olha, onde eu estou jogando um torneio internacional no outro estado. Isso era impensável para uma criança de determinado nível socioeconômico antes dela entrar no projeto. Então, nós temos relatos dessa oportunidade de mudança de comportamento, participando de equipe, viajando com o grupo, competindo no campeonato estadual, campeonato brasileiro. Então, isso... Algo inimaginável para muitas crianças. Né? Ainda mais que muitas delas sequer conheciam polo aquático e não sabiam nadar. Quer dizer, num lapso temporal pequeno, ela aprendeu a nadar. É claro que as equipes, elas se dividem, né? Obviamente. Em dado momento, você não consegue, tecnicamente, deixar a criança nadando e jogando polo aquático. Quando eu digo criança, lá para os 17, 18 anos. Sim. Até um pouco antes disso, porque o próprio movimento é diferente. Sim. A braçada na natação é muito mais alongada, no polo aquático o braço é mais flexionado. Então isso muda a técnica da natação. Mas é o start, né? Mas até um dado momento em que essa especialização não é tão importante, tem crianças que jogam polo aquático e nadam, e vice-versa. Interessante. E aí, assim, obviamente o projeto de vocês está expandindo, ele está crescendo. Então eu queria... se você puder olhar para a câmera e falar para a gente, por favor, como é que um pai que está assistindo aqui do outro lado, que está assistindo esse podcast e ficou interessado nesse projeto, pedir para você dar um recado de como ele pode fazer para se inscrever no projeto, caso tenha vaga ainda, ou caso surjam novas vagas, como é que ele vai ser notificado se essas novas vagas surgirem? Então, o projeto Rio Aquático, ele acontece no Vasco da Gama e no Parque Aquático Júlio Delamare. No Júlio Delamare são editais, que é um equipamento público. Então, aquela criança, aquele adolescente, que a gente atende crianças de 5 a 12 anos, né? No Júlio Delamare. Então, se o pai e a mãe quiserem levar os seus filhos, fiquem atentos nas redes sociais, porque nós abrimos editais, e nesses editais a gente disponibiliza um número de vagas e é feita uma inscrição. Pra vocês terem uma noção, no último que teve, durou aproximadamente 20 segundos por aí. 20 segundos? 20 segundos, a gente ocupou, sei lá, 50 vagas. Então, eu não sei exatamente o tempo que foi, mas foi muito curto. 1 minuto, 2 minutos. Caramba. Assim, em 20 segundos... Aí vocês abriram 50 vagas? Abriu 300 vagas e em 5 minutos acabou a inscrição. Então, tem que ficar atento nas redes sociais, tanto do Rio Aquático quanto da Secretaria de Esporte e Lazer. E no caso do Vasco, tem que ir ao Vasco, solicitar a sua vaga, e nós temos um acordo, como nós temos a ideia de vulnerabilidade social, no Vasco só crianças em vulnerabilidade social podem se candidatar a uma vaga. Então, no Vasco, dessa forma, e no Júlio, aguardando um edital, que a gente vai publicamente dizer quantas vagas estão, vão ser disponibilizadas e podem ser utilizadas. Muito legal. Parabéns de verdade por esse projeto, não só para você, mas para todos os envolvidos, para o Quito também, André Raposo, que também faz parte junto com você e todos os outros membros que... Eu não vou saber falar o nome de todos, talvez alguns eu nem conheça. Nós temos como gestora a Juliana Kagami, né, que inclusive é formada em Harvard. Pô, legal. E o André Raposo, que é ex-atleta do Fluminense, atleta da seleção brasileira, já tem medalhista pan-americano, ganhou sul-americano várias vezes, muitas vezes campeão brasileiro. Então nós temos aí pessoas bastante competentes, né, que estão à frente desse projeto. Legal, legal demais. Saindo agora desse lado do Rio Aquatics, eu vi também no teu currículo Lattes gigantesco que você tem uma experiência olímpica também, você participou das Olimpíadas do Rio de 2016 aqui, e eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência, em qual área você exercia, como você participava para que o Rio 2016 fosse um evento importante, fosse um evento que desse tantos resultados. Foi uma experiência bastante interessante, porque não acontece todo dia uma Olimpíada na sua cidade. E você participar dessa Olimpíada. E você participar, né? Eu fui gerente de espaço de treinamento. Legal. De polo aquático. Então, eu atuei gerenciando o espaço de treinamento dos atletas olímpicos de polo aquático na Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ. Então, a piscina foi reformada, uma piscina MIRTA, na EFD, na Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ, e nós tínhamos um espaço destinado aos atletas irem fazer o seu treinamento antes do jogo, depois do jogo, eles podiam usar o espaço da piscina durante determinado tempo. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar ali as principais seleções do mundo, a campeã olímpica, a vice-campeã olímpica, os próprios brasileiros, todas as equipes
que jogaram polo aquático passaram por esse espaço de treinamento. Então, para mim, foi muito gratificante para você vivenciar, né, esse ambiente olímpico. Você aprender com os outros profissionais de outros países, esse intercâmbio, né? A gente trabalhou durante um pouco antes da Olimpíada começar, depois durante toda a Olimpíada e um pouquinho depois. Foi uma experiência bem legal. Interessante. Puxando esse gancho dessa tua participação nos Jogos Olímpicos da Rio de 2016, eu vi também que você tem um pós-doutorado em questão de gestão do esporte. E essa área da gestão do esporte a gente falou um pouco, mas não explorou a fundo. E eu queria que você falasse um pouco do que foi esse teu pós-doutorado em gestão do esporte. Então, a minha experiência nos Jogos Olímpicos 2016, né, eu atuei como uma espécie de gestor esportivo, Sim. né, o espaço destinado ao treinamento. E esse pós-doutorado eu fiz na Universidade de Évora, onde eu fiz uma comparação sobre os Jogos Pan-Americanos de 1963 em São Paulo, né, que foi um grande evento brasileiro realizado em 63, com o Pan-Americano de 2007, realizado no Rio de Janeiro. Esses dois eventos eles tiveram diferenças muito grandes em termos de gasto. E o Pan-Americano de 63, em São Paulo, ele se diferenciou muito dos grandes eventos esportivos, principalmente os mais modernos, onde se construíam grandes estruturas. Se construía estádios, se construía piscina, né? E em 63, em São Paulo, os recursos foram muito menores e eles aproveitaram os espaços que já existiam. Isso foi uma característica desse Pan-Americano, né? E o Brasil foi campeão pan-americano de polo aquático. Legal. Foi a única vez que o Brasil ganhou um Pan-Americano de polo aquático, foi em 63. No adulto, né? No adulto. Sim. Teve um dado interessante, que foi um dos maiores jogadores do mundo, participou dessa equipe brasileira, um húngaro naturalizado brasileiro, Aladar Szabo, e ele foi artilheiro dessa competição e o Brasil ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano. E é um calcanhar de Aquiles desses grandes eventos, né? É que os gastos, muitas vezes, eles acabam tornando aquela competição não tão atraente economicamente, como aconteceu, por exemplo, em 76 em Montreal. Montreal teve um prejuízo significativo na organização dos Jogos Olímpicos. Então, em São Paulo, não. Em São Paulo deu lucro e a gente conseguiu organizar o evento com bastante organização, né? Bastante destreza, né? Para uma época em que não se tinha essa preocupação em construir grandes estruturas, né? E o meu pós-doc ele fez exatamente essa comparação, mais pautado nas competições voltadas para a piscina. Então, eu analisei os gastos com polo aquático, analisei os gastos com natação. Então, o pós-doc meio que trabalhou a possibilidade de avaliar as duas modalidades e os dois eventos em tempos tão distantes, né? De 63 até 2007. Ou seja, em tese, com uma consciência maior, com um estudo maior, com tudo, né, tudo maior de uma maneira geral, você teria essa possibilidade, que foi em 76, de você ter já uma estrutura e um pensamento de gestão maior do que em 63, que foi essa questão do teu campo de estudo. E aí a gente fala muito sobre essa questão do legado que vai se deixar, né? Uma Olimpíada, um Pan-Americano, isso faz parte dentro dessa gestão também? Faz, o estudo de legados é um tema importante da gestão do esporte, né? O legado ele pode ser tangível ou intangível, por exemplo, né? O tangível, por exemplo, são os estádios, é o que fica. Sim. Você consegue perceber com bastante facilidade. Os intangíveis são, muitas vezes, a questão do aumento do emprego, da melhora ecológica, dos espaços construídos para a melhora como um todo. Social, da melhora daquela construção para a população, a ideia dos valores. Então, o intangível, né, é mais difícil você medir, né? O tangível é mais fácil. Então, é uma característica bastante forte, principalmente nos últimos anos para cá, da gestão do esporte, principalmente nos Jogos Olímpicos, de ter essa preocupação com os legados e como isso influencia aquela população. Um sucesso foi em 92, Barcelona. A cidade mudou, né? Foi uma revolução. Um evento esportivo que mudou uma cidade. Então, isso, por exemplo, são temas bastante recorrentes na gestão do esporte. Interessante. E aí a gente olhando também pelo lado o que eu acho muito legal é que todas as tuas formações, de uma maneira geral, elas têm temas específicos e que a gente pode trazer como campo aqui de conscientização, de informação. Você fez um doutorado sobre a questão da prática do esporte do idoso, de uma maneira geral. E eu quero saber como é que foi essa experiência de você conseguir avaliar esse lado da prática do idoso, porque não é algo que se difunde com tanta frequência. Então,
O trabalho do meu doutorado, eu fiz uma construção histórica sobre quando o idoso começou a fazer exercício físico no Brasil. O final dos anos de 1960, aproximadamente 67, 68, né, o SESC teve uma participação significativa com isso, porque acreditava que o idoso não podia fazer exercício porque, por exemplo, os batimentos cardíacos eram finitos. Caramba. Achavam que você tinha um número X de batimentos cardíacos. Então, se você fizesse muito exercício, você acabava com os batimentos cardíacos e morria mais cedo, Caramba. entendeu? Então, quando o indivíduo já chegava na idade mais avançada, ele já chegou até ali, ele ficava com medo de se exercitar. E era porque recomendado que ele não se recomendado exercitasse. que ele ficasse com menos movimento, ficasse em casa, mais recluso. Quanto menos você se mexer, É melhor. isso, é isso. Então, eu comecei a estudar essa transição. E é um mercado muito importante para a educação física, porque o Brasil vem fazendo essa transição etária. Nós vamos ser um país de velhos em aproximadamente 30 anos, né? Talvez um pouco menos. E aí a gente vai ter uma grande parcela da população necessitando desses cuidados. É óbvio que hoje em dia o exercício físico já é extremamente preconizado para indivíduos idosos. Já não há mais dúvida, não há nenhum tipo de óbice sobre essa importância do exercício físico voltado para indivíduos de mais idade. Mas não foi sempre assim. Então eu vim construindo historicamente como no Brasil isso aconteceu. É importante a gente perceber isso porque nós temos várias modalidades voltadas para idosos, né? Nós temos políticas públicas voltadas para idosos. Então, estimular que o idoso que tem condição, porque também é o seguinte, às vezes a gente vive num país tão desigual que muitas vezes o indivíduo não se aposenta. Não existia aposentadoria. O indivíduo ele morria trabalhando. Ele não tinha o tempo de ele receber um valor após ele parar de trabalhar. Não existia essa questão da aposentadoria. Então ele trabalhava literalmente até morrer. Uma outra coisa é que as pessoas morriam no âmbito familiar. Não era uma responsabilidade do Estado. Então você tava as grandes fazendas, as pessoas iam sendo sucedidas, né? Morria o pai, o filho assumia, mas eles morriam todos ali. Aí, em dado momento, o Estado traz para ele essa responsabilidade e cria a aposentadoria. Então, o indivíduo ele paga ao longo da vida do trabalho e depois ele recebe. Né? Esse período entre parar de trabalhar e morrer é um período relativamente novo para a humanidade. Então, o exercício físico ele surge para idosos nesse período, entre se aposentar e morrer. Então, por que isso é interessante? Porque aqueles que não têm condição financeira, e grande parte da população parte dessa parcela, né, desse grupo de pessoas, eles trabalham até morrer, mesmo recebendo a aposentadoria, porque é tão pequena que ele não consegue parar de trabalhar. E aí esse indivíduo ele não consegue fazer o exercício físico. Então também culpar a vítima, você tem que fazer exercício físico, o idoso tem que fazer se houver, né, políticas públicas que permitam que eles tenham acesso a isso. Então o meu estudo ele traz essa construção do ideário, né, de indivíduos que não praticavam exercício físico por ordem, inclusive médica, para hoje em dia, ao contrário, ser justamente extremamente recomendado para aqueles que têm condição. E a gente vive também na profissão um período em que a gente anda na contramão da idade. Espera-se que o professor de educação física seja, né, que a professora de educação física seja bonita, o professor e a professora sejam corpos esculturais, quando, na verdade, o conhecimento não está atrelado necessariamente a isso. Hoje em dia, principalmente, né, que você tem muito mais conhecimento difundido. Então, o professor de educação física que saiu daquele estigma de que era o cara que só ensinava a jogar bola, que era o cara que só fazia ginástica, hoje em dia ele é um professor que ele tem tanto conhecimento social, né, tanto conhecimento também vinculado à fisiologia, que ele é um professor que ele tem multitarefas. Então, os indivíduos idosos vão ter um tratamento pelo professor de educação física. As academias, a hidroginástica, olha como existe uma política de produtos, a mídia voltada para isso. Então, o meu estudo trabalhou mais ou menos essa construção do ideário do idoso e o exercício físico no Brasil. Muito bom. E eu acho que a gente pode pegar uma relação aqui. Eu não sei se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado, mas essa proteção que se tinha sobre o idoso na questão do exercício físico, que é com base no teu estudo, será que isso não acabou ocasionando também a desvalorização dos profissionais de educação física idosos?
Então, tem um estudo que eu orientei em que uma aluna ela foi a mais de 40 academias Caramba. entrevistando professores na área de coletiva, aula Sim, coletiva, sim. ginástica. Eu não vou saber precisar os números, mas ela foi às academias e percebeu uns 300 professores. Menos de 10% tinham mais de 35 anos. Mais de 35? Mais de 35. Nas aulas coletivas. No salão de musculação. Se a gente aumentar essa idade, se a gente aumentar então esse número, a gente vai ter profissionais cada vez, né, mais jovens. Na área do fitness, essa ideia do corpo belo ainda é um estigma muito forte, né? E a gente comprovou isso em pesquisa. Ou seja, a gente não conseguiu discernir se a academia tira o cara ou ele cansa de dar aula. Ou ele se retira. Se retira, né? É um estudo interessante a ser feito. Então, o professor de educação física, na escola, não. Na escola, ele não passa esse problema, ou passa menos. Porque o estigma da velhice, ele está sobre todos nós. As pessoas fogem da velhice, né? As pessoas fazem plástica, as pessoas puxam o rosto, as pessoas fogem da ideia do envelhecimento porque não é valorizado pela mídia, pela questão social. E antigamente o idoso, o velho, ele era muito valorizado porque ele detinha o conhecimento. Era o sábio, era o estigma do sábio. Exatamente. Hoje em dia, Se foi se perdendo. essa geração nova do Google não tem dúvida. Eu falo para os meus alunos, vocês não têm dúvida. Não existe dúvida. Você não sabe o que é que você faz. Você pega o telefone e digita. Aí o telefone te responde. Na minha época, né? Embora a minha época seja essa também, porque eu estou vivo, mas antigamente, o que é isso? Época de estudante. Você tinha que procurar enciclopédia, você tinha Sim. que procurar nos livros. Ou não tinha, um sábio. ou alguém que te desse mais a velho. informação. Então, essa desvalorização do indivíduo mais velho, ela também é reflexo dessa transição do conhecimento. Né? A transição do conhecimento que era construído socialmente para o agora. Ou seja, nós não precisamos tanto quanto nós precisávamos antes. Então, é isso. Mas, na verdade, o termo terceira idade e o termo melhor idade são eufemismos, né? Sim. São, assim, a melhor idade. Melhor idade para quê? Né? Então, é muito comum quando eu fazia as entrevistas no doutorado, eu falava assim, não, porque existe o programa da melhor idade, aí era quase unânime. Melhor idade para quem? Para mim não é melhor idade, é dor aqui, é dor ali. Mas como você faz a sua vida, como você vê a sua vida, é aquilo que te transforma também na idade idosa. Então, você vai levar para a sua velhice as coisas que você adquiriu ao longo da sua experiência. Então, não é porque você não tem tanto conhecimento acumulado para passar para outras pessoas que você deixou de ser importante. Então, o professor de educação física ele vem fugindo um pouco disso. Né? Porque, como eu te falei, não basta agora ele ser um cara forte, ele ser um cara, ela ser bonita, ela ter um corpo escultural. Agora se espera mais do professor de educação física, agora eu digo nos últimos 30 anos, né? Se espera muito mais. Então a carreira ela vem mudando. Existia, não sei se você sabe, nos anos 20 e 30, a sala dos professores, o professor de educação física não entrava. Porque entendia que ele não fazia parte daquele grupo de professores ali intelectuais. Então, assim, tudo isso começou a mudar dos anos 50 para cá. Então, olha como a profissão é relativamente nova. A gente está falando aí de 70, 80 anos, né? Dessa mudança paradigmática do professor de educação física. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, cada vez mais, independente do avanço tecnológico, você ter um professor, você ter um médico, você ter um engenheiro, você ter um advogado ali do seu lado, isso não vai ser suplantado pela tecnologia. Por mais que a gente acredite que seja possível, porque alguém vai ter que programar, alguém vai ter que explicar, e ainda o professor é uma coisa insubstituível. Porque por mais que a máquina possa ser precisa, ela não tem a relação social. Vai muito além de só Muito ensinar. além. A forma como se ensina Com também certeza. é muito importante. E aí é legal a gente falando dessa necessidade de você ter outras pessoas, outros profissionais. Vamos supor que esteja uma pessoa do outro lado da tela que esteja assistindo a gente e ela não faz exercício, tem uns 30 anos, meio sedentária. Sedentária, não faz exercício, não evita se movimentar, vai no posto que é a 5 quadras da casa, pega o carro, enfim. Qual o conselho que você daria para essa pessoa para ela conseguir se
começar a se exercitar, a se movimentar da maneira certa, para que ela não, né, se machuque, para que ela não desanime de uma maneira geral? A primeira coisa é entender que todos os estudos são unânimes em relacionar a redução das comorbidades com o exercício físico. Todos. Todos. Sim, Não sim. há estudo que diga ao contrário disso. Não faça exercício que você vai viver mais. Repara que eu não estou dizendo esporte de alto nível. Sim. Né? O esporte de alto nível ele é lesivo, ele pode inclusive diminuir a expectativa de vida, ele tem outras funções que não é justamente a saúde. Aquele indivíduo que está sedentário, ele tem que pensar o seguinte: eu vou envelhecer. Eu vou envelhecer. E eu quero ser um idoso. Eu vou ter autonomia ou não vou ter autonomia? Repare que eu não posso ser demagogo e esperar que todas as pessoas façam sem condições para isso. Sem uma política pública que permita que ela tenha acesso a uma praça com movimentos espaços para ela fazer movimento. Eu não posso esperar isso. Mas aqueles que têm condição ou aqueles que buscam ter essa condição, lembra do seguinte: o exercício físico é o que vai te possibilitar um envelhecer mais autônomo. Não há dúvida. Se você permanecer sedentário, as chances de adquirir comorbidades se potencializam. Sejam cardíacas, seja obesidade, seja diabetes, seja qualquer tipo de comorbidade que vai fazer com que você tenha uma redução de qualidade de vida e, consequentemente, uma redução de expectativa de vida, né? Então, você que está nessa dúvida, hoje, talvez você com 20, 30, 40 ou até 50, não sinta tanta necessidade. Mas o quanto antes você começar, mais chance você tem de reverter essa sua condição de sedentário. Existem estudos que comprovam que indivíduos que não praticavam algum tipo de exercício físico, algum tipo de esporte, e começaram a fazê-lo após determinada idade, depois dos 50 anos, eles tinham resultados melhores do que quando eles eram novos. Caramba. Então o cara nadava mal, ele nadava sem se esforçar. Aí ele parou de nadar, mas ele marcou o tempo dele lá. Ele com 60 anos, ele se dedicou intensamente, o tempo dele hoje é melhor do que quando ele tinha 25. Caramba. Porque ele melhorou a técnica, ele melhorou a condição dele. Então, não é que ele vai ser atleta, não é que ele não poderia ter se tornado melhor. Ele poderia, mas não se tornou. Mas ele se dedicou mais agora. E agora ele se dedicou mais. Então é possível essa reversão. E o mundo todo prova isso. Então você não quer deixar um problema para o seu filho, você quer ter uma vida autônoma, uma vida mais feliz, porque autonomia é isso, pratique o exercício físico. Muito bom, muito completa a tua resposta. E eu acho fascinante como o corpo humano é. Você fica 30, 40 anos judiando do corpo humano, cuidando mal dele. De repente, num lapso ali de 10 anos que você muda teus hábitos, parece que, como você disse, a pessoa nadava lá aos seus 20 anos, ela ficou muito tempo sem fazer exercício, voltou com 40, 50, já conseguiu bater o tempo dela. Ou seja, o corpo já conseguiu, de uma certa forma, recuperar um pouco de tudo que você fez de mal para ele ao longo dos anos. Acho que chegando já na reta final do nosso podcast, já indo para as últimas perguntas, a gente bateu muito na tecla. Acho que esse podcast foi muito motivacional também para muitas pessoas de quaisquer profissões que estejam assistindo do outro lado da tela. Mas eu queria que você deixasse um conselho geral, um conselho para qualquer profissional que queira ser bem-sucedido como o profissional Silvio Teles. Primeira coisa é acreditar em você. Você tem que acreditar que você pode fazer a diferença em qualquer área que seja. Se você não pensa para além de você e você só pensa em você, a sua atuação ela fica restrita, inclusive às pessoas que te rodeiam. Você não consegue sair da tua limitação já que você pensa só em você. Então você tem que pensar em alguma coisa que consiga passar por você, transpassar por você. Esse é o primeiro ponto. Eu consigo um trabalho, eu consigo uma profissão que eu mudo a vida de outras pessoas além da minha própria vida. Eu mudando a minha vida, eu consigo ajudar a mudar o outro. Então, quando eu penso em mim para o outro, eu sou empático, eu trabalho com a perspectiva de alteridade, eu consigo me tornar um profissional que vai ter sucesso. Porque quando você faz não só por você, mas também por você, você consegue o quê? Que as pessoas acreditem e você vai se desenvolver economicamente, porque as pessoas vão confiar em você, você vai ser uma referência. Agora, se você não está preocupado em que o seu conhecimento, em que a sua produção extrapole os seus limites,
você não vai conseguir. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu não vejo outra saída que não seja o estudo. Se você não estuda, você não vai a lugar nenhum. Seja qualquer área. Aí você vai contar com a sorte. A sorte, ela é uma característica que acompanha a gente. Uns têm mais, outros têm menos. Você pode dar sorte e ficar milionário, mas o dinheiro em si não te traz felicidade. O que te traz felicidade é um conglomerado de coisas. Também ter dinheiro. Mas não adianta você não conseguir realizar os seus sonhos profissionais e ter muito dinheiro. Porque você vai ficar sempre com aquilo. Pô, e o dinheiro, ele faz as pessoas... porque se ele tá viajando, o dinheiro resolve. Quando você tem pouco dinheiro e fica com muito dinheiro, aí faz diferença. Mas depois de ter muito dinheiro, passa a ser o padrão. A tua meta tá sempre aumentando. Passou o Aquele padrão. dinheiro já... Você queria ter 100 milhões, hoje você tem. Eu sou muito feliz, sou. Mas depois de um certo tempo, ter 100 milhões é o padrão. Aquilo não te satisfaz Em algum mais. momento você vai precisar estudar para conseguir chegar mais longe. Estudar não somente a sua profissão, estudar o mundo, estudar as pessoas, estudar as relações, se tornar uma pessoa que contribui. Não adianta você ter uma profissão que você não consegue influenciar outras pessoas positivamente. Então, fazer coisas que vão para além de você e que você consiga ser feliz, buscar ser feliz com isso que você buscou fazer, né? Eu acho que essas são os recados que eu daria para qualquer profissional e não só de educação física. Muito bom, excelente. Indo agora, acho que para a última pergunta do nosso podcast, uma pergunta padrão que a gente faz para todos os profissionais que vêm aqui. Qual foi o momento mais difícil da tua vida, Silvio? Profissional ou pessoal, fica à vontade para falar o que você acha melhor. Cara, eu acho que o momento mais difícil é sempre quando você perde as pessoas que você tem como referência, né? E eu lembro que até nisso o trabalho foi muito importante. Mas eu diria que os piores momentos da minha vida foram aqueles em que você não tem controle sobre o que está acontecendo. Então, quando é que você não tem controle? Quando você tem alguma pessoa que você ama muito doente, que você não consegue controlar a manutenção dela nesse plano. E eu diria que a perda do meu pai, da minha mãe, da minha madrinha, que foram as pessoas que mais impactaram na tua vida. Mais impactaram na minha vida. E eu já estou com 52. Ainda estou com 52. Já não tenho mais meus pais aqui comigo, mas eu acho que esse não controle, quem trabalha com pesquisa, você trabalha sempre tentando controlar as coisas. Quantos vão entrevistar? Quais as perguntas? Isso está certo? Vamos comparar com a literatura? Você está sempre tentando entender. Ou seja, como você está no controle o tempo inteiro, isso. Quando algo foge, é muito mais impactante. E aí, quando você, apesar de tudo que você faz, você olha aquilo ali e vê, não há o que fazer. Você não tem controle sobre aquilo. Então, acho que, para mim, a passagem dos meus progenitores, da minha madrinha, foram os momentos piores. E aí o trabalho, a pesquisa, o propósito, o legado, isso tudo te ajudou de uma maneira geral a passar por porque isso? eu tiro pelo meu pai, né? Meu pai era enfermeiro. Então ele tinha essa ideia de ajudar o outro. Era a profissão dele, mas você via que o cara fazia. Minha mãe era técnica de enfermagem. E minha madrinha, que era como se fosse minha mãe, trabalhava no hospital. Trabalhava como servente. Todos pro lado do cuidado. Todos. Então acho que isso me impregnou. Acho não, tenho certeza, isso me impregnou. Essa influência, né? Sim. Então, por isso que eu falo, se você não acredita em você e não consegue fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você acredita, fica tudo muito mais difícil. Perfeito. Silvio, acho que não tem nenhuma pergunta depois dessa resposta. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado final, um recado para as pessoas que estão assistindo, complementar alguma coisa que você tenha esquecido de falar ao longo do nosso podcast, um recado para todos os futuros profissionais que estão assistindo o nosso podcast. Como eu estava dizendo desde o início, né? O único caminho que a gente tem certeza de que ninguém tira da gente é o conhecimento. Aquilo que você produz, em termos de conhecimento para você, vão servir como exemplo para as pessoas que te rodeiam, e aí você consegue mudar o mundo. E quando você muda o mundo para melhor, você se sente muito mais feliz. Então, cada profissão deve ter o seu papel de contribuição do caminho para o bem, e seja em que religião você escolher. Então, seja na educação física, buscando o seu próprio sustento, mas também
elevar, né, as suas possibilidades de inserção social, fazendo com que as pessoas sigam uma vida mais tranquilas, mais saudáveis e mais felizes. É isso. Perfeito. E Silvio, encerrando esse podcast, queria te agradecer a participação, queria que você tivesse vindo no episódio 10, né? E aí eu queria te dizer algumas palavras realmente, porque você, quando eu pensei em criar esse podcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em chamar. Eu lembro de conversar com você na beira da piscina falando que eu ia criar esse programa, que eu gostaria que você fosse um dos convidados. Porque, de maneira geral, você sempre foi uma das pessoas que impactou muito na minha vida, porque você sempre foi referência profissional lá em casa. Sempre meu pai falava assim: se você tem um modelo de profissional, você tem que ser igual ao Silvio. Você tem que ser parecido com o Silvio, seja qualquer área que você escolha. Então, eu te agradeço muito. Eu fico muito feliz de você ter vindo, aceitado esse convite e compartilhar o conhecimento que eu ouço de tantos anos de você para outras pessoas. Então, te agradeço muito por ter participado desse podcast, seu episódio número 20, e te chamarei em outras oportunidades, com certeza. É isso. Obrigado. Finalizando esse podcast, 2 recados para você que ainda não iniciou no marketing digital, ainda não começou a se posicionar nas redes sociais, para você entrar em contato pelo Instagram MKTD Pacheco. Lá você vai conseguir o meu contato, a gente vai conseguir conversar sobre essa tua entrada, sobre essa maneira que você em algum momento vai precisar de estar nas redes sociais para poder falar do seu produto, falar do seu serviço, para que você consiga, de uma maneira geral, crescer a sua influência, crescer a sua autoridade e conseguir se tornar um profissional mais bem sucedido que mostra o seu trabalho, mostra o seu serviço. E o segundo recado, às vezes eu troco a ordem deles, se você tem algum profissional para nos indicar, entra em contato pelo Instagram, podcast Bússola Profissional, vou deixar aqui embaixo. Pode ser do Nordeste, pode ser de Brasília, de São Paulo. A meta esse ano é a gente falar com profissionais de todo o Brasil. É isso. Vou encerrando esse podcast com o professor Silvio Teles. Eu fico por aqui e um grande abraço.